Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número fixado à porta. Então, um hotel de 3 andares, cada andar tem 100 quartos, então no total de quartos tem 300, né? Se eu fizer a conta de 100 a 399, eu vou ver que tem realmente 300. Como é que eu sei? Eu pego 399, né? Subtraio de 100, que dá 299, depois eu somo 1 para saber a quantidade de quartos que tem, certo? Se eu quero saber quantos números tem de um número tal até outro, eu pego, subtraio esses dois, o maior menos o menor, depois somo 1. E aí eu vejo que tem realmente 300 quartos aí nesse hotel. Beleza? Cada número será composto por peças individuais, certo? Peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. O que significa essa frase? Que cada número será composto por peças individuais. Significa o seguinte, por exemplo, o número 100, que é o primeiro quarto aí. Ele é composto por peças individuais. Isso aqui, então, 1 é uma peça, entendeu? Ele chama de peça aí. O 2, aliás, o 0 é outra peça, esse outro 0 é outra peça. Como se fosse plaquetas representando, né? Simbolizando um único algarismo, plaquetas. Né? Por exemplo, o número 239. Então existe a plaqueta do 2, existe a plaqueta do 3. Né? Ele chama de peças individuais. Cada número é composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo, entendeu? Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2? Olha aqui um exemplo. Necessárias para identificar o número de todos os quartos. Então, por exemplo, o número 239 eu preciso de uma peça 2. Já o número 227 eu preciso de duas peças individuais do 2 para formar esse número. Já o número 222 eu já preciso de três peças 2, né? Então eu vou contando quantas peças 2, ó, qual a quantidade mínima de peças que eu preciso para formar todos os quartos, né? Que não falte nenhum 2 para formar todos os quartos. Tem a quantidade mínima, porque eu posso comprar uma infinidade de peças 2 e fazer normalmente. Desses 300 quartos, tem vários números que aparecem o 2, mas eu quero a quantidade mínima, simbolizando o algarismo 2. Certo? Então, é um problema de contagem, né? Eu tenho que saber quantas vezes o 2 aparece em todos esses números aí, de 100 até 399. Quantas vezes o 2 aparece? Eu posso fazer essa conta se eu fosse contar individualmente, né? O primeiro número que o 2 aparece é o 102. Aqui ó, aparece uma vez. O próximo número é o 112, né? Em que o 2 aparece apenas uma vez. O próximo seria o 122, mas já o 122 já aparece o 2 duas vezes. O 132 é o próximo. E assim por diante. Ó. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se eu fosse contar até o 399, olha o trabalho que ia dar, né? Então nós temos que fazer esse problema por parte. Eu vou abordar esse problema, eu vou dividir esse problema em três partes. Eu vou primeiro fazer a conta quando é que o 2 aparece apenas uma vez. Quando é que o 2 aparece apenas? Quais são os números em que o 2, os números de 100 a 399, que o 2 aparece apenas uma vez? Vamos supor, o algarismo são três números, três algarismos, né, para formar esses números de 100 a 399. Eu vou supor que a peça 2, o número 2 apareça só aqui, na última casa. Por exemplo, o número 102, o número 342, enfim. O 2 tem que terminar com o 2, certo? Quantos números tem que só termina com o 2, não aparece o 2 mais em nenhum lugar?
Ó, nós temos que ver as possibilidades para as outras casas aqui. Ó. Já que o número vai de 100 a 399, as opções para essa primeira casa só pode ser o 1, 2 e o 3, né? Porque eu tenho que ter números que começam com 1, 100 e pouco, ou 2, que é 200 e pouco, ou 3, que vai até 399. Mas só que o 2 não pode repetir, que eu quero que o 2 apareça apenas uma vez, na última casa. Então, eu só tenho duas possibilidades para cá. Quais são essas possibilidades? O algarismo 1 e 3. Beleza? E para a casa do meio aqui, eu posso colocar o 0, o 1, o 2 não pode, o 3, o 4, o 5, de 0 a 9 menos o 2. Né? De 0 a 9 menos o algarismo 2. Ora, de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos, menos o 2 eu tenho 9 algarismos, 9 possibilidades. Para cá eu tenho uma, né, que é o 2 que vai aparecer. Lembrando que aqui são as possibilidades de número, tá certo? Fazendo essa multiplicação vai dar 18, né? Então eu tenho 18 números em que o 2 aparece na última casa. Beleza, mas não é só esse caso, eu tenho o caso em que o 2 aparece na casa do meio. Quantas possibilidades são também? É o mesmo raciocínio do anterior. Eu tenho duas possibilidades para cá, que são os números 1 e 3. Para cá eu tenho uma, que só vai aparecer o 2 no meio. E para essa última casa aqui, ficou meio torto isso aqui. Para essa última casa eu tenho também 9 possibilidades, como aconteceu aqui. Ou seja, 18 números também em que o 2 está no meio. E quantos números tem em que o 2 aparece na primeira casa? Por exemplo, o número 200, né? Ou então 201. O 202 não pode, 203 e assim por diante, 299, enfim, o 2 na primeira casa. Então, se o 2 está aparecendo na primeira casa, tem uma possibilidade. Para o número do meio, de 0 a 9 menos o 2, ou seja, 9 possibilidades. Né? 9 possibilidades. E para a última casa, são quantas possibilidades? Olha o que acontece. São 9 possibilidades também. Tá certo que é de 0 a 9 menos o 2. Ou seja, 9 vezes 9 dá 81. Então, 18 mais 18. Vamos fazer essa soma logo aqui. 18 mais 18 dá 36. Mais 81. Quanto é que dá? 36 mais 81, 7, 11, 117. Então, eu já tenho 117 números em que o 2 aparece apenas uma vez, ou na primeira casa, ou na segunda, ou na terceira. Beleza? Vamos ver agora quando é que o 2 aparece duas vezes. Em quantos números o 2 aparece duas vezes? Aqui eu calculei que o 1 aparecendo uma vez, o 2 aparecendo uma vez. Bem, o 2 aparecendo duas vezes. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque não basta só eu calcular quantos números tem, como eu fiz aqui no caso, né, que eu fiz nessas três situações aqui, né, separando em três casos aqui. Agora eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, no número 202, o 2 aparece duas vezes. Mas por exemplo, vamos supor que fossem apenas os números 202 ou o número 122. Então, nesse caso aqui, eu teria dois números apenas, né? Se a resposta fosse essa. Só que o 2, essas peças individuais, eu estou precisando de 4 peças individuais para formar esses dois números. Então, e é isso que ele quer, qual a quantidade mínima de peças. Ele não quer saber a quantidade mínima de números em que o 2 aparece. Não, ele quer saber a quantidade mínima de peças. Então, depois que eu calcular a quantidade de números que eu achar aqui, quando o 2 aparece duas vezes, eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 2, porque cada número desse aparece o 2 duas vezes, entendeu? E aí eu calculo o número de peças, nesse caso aqui 4 peças. Tem que tomar esse cuidado aí.
Aqui não precisou multiplicar por nada nesse primeiro caso, porque o 2 só estava aparecendo uma vez, ou na primeira, ou na última casa, na do meio ou na primeira casa. Então a quantidade de números é a mesma quantidade de peças que eu vou precisar para o 2, nesse caso aqui. Aqui não. A quantidade de números que apareceu 2 duas vezes, eu vou ter que dobrar essa quantidade de números, porque eu preciso de peças, entendeu? Olha essa questão trabalhosa demais. Então, bora supor que o 2 vai aparecer nas duas primeiras casas aqui, ó. Então, uma possibilidade, né? Eu estou considerando que o 2 vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. E na última casa eu tenho 9 possibilidades, porque eu não posso repetir o 2 que já apareceu. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades, multiplicando, ok? Vamos supor agora que o 2 apareça na primeira casa e na última, certo? Então eu tenho uma, olha, o 2 está aparecendo aqui, está aparecendo aqui. A quantidade de números que o 2 aparece na primeira e na última são 9 também, que multiplica aqui, certo? Vamos considerar agora o 2 aparecendo nas duas últimas casas, aqui, né, o 2 e aqui também o 2. Então aqui eu tenho não 9 possibilidades, eu só posso colocar um ou 3 aqui. Então eu tenho duas possibilidades apenas, né? E aqui uma, ou seja, duas possibilidades. Somando aqui 9 mais 9, 18, com mais 2, 20. Mas cuidado, pego esse resultado, como eu expliquei ainda agora, e multiplico por 2, que vai dar 40 peças. Ok, 40 peças. O que está faltando? Então, vamos somar aqui 117 mais 40. Vamos logo ver que dá 157 por enquanto. Olha, tem uma alternativa com 157. Só que está faltando o que? Está faltando quando o 2 aparece 3 vezes, né? Então, posso até fazer aqui. Quando o 2 aparece 3 vezes, qual é o único número que o 2 aparece 3 vezes? É o número 222. E aí eu preciso de quantas peças aqui, ó? Eu preciso de 3 peças. Olha, observa que o número é só 1, mas eu preciso de 3 peças. E é isso que está faltando na contagem. Está aqui 157 mais 3. Então o total vai dar 160 peças. Alternativa letra A. Problema bem trabalhoso aí. Talvez seja o problema mais trabalhoso dessa prova. Ok? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.